Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo estava com Jesus uma grande multidão, que não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão deste povo, porque já estão comigo há 3 dias e não têm o que comer. Se eu os mandar em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Então lhe ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os distribuíssem ao povo. Havia também alguns peixinhos, ele os abençoou e mandou que os distribuíssem. Comeram, pois, e ficaram fartos, e dos pedaços que tinham sobrado, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram cerca de 4.000. Depois Jesus os despediu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje nos relata a segunda multiplicação dos pães. E já se completavam 3 dias que uma multidão de 4.000 pessoas o seguiam. E eles seguiam Nosso Senhor sem se preocuparem com o que haviam de comer. Nosso Senhor então tem compaixão daquela multidão e com 7 pães, e alguns peixinhos, dá de comer a toda aquela gente. Assim ocorre também na crise atual. Nosso Senhor tem compaixão da multidão que não encontra mais alimento para suas almas. Uma multidão de pessoas em todos os continentes da Terra. Muitos procuram conhecer a doutrina, querem receber os sacramentos. Às vezes se privam de muitas coisas para fazer longas viagens, virem de longe. Temos aqui amigos que vieram de Curitiba para receber os sacramentos. E estes 7 pães simbolizam justamente os 7 sacramentos. Sacramentos que nunca se extinguirão e que nunca acabam, pois continuamente a Igreja dá os seus sacramentos sem que eles possam ser esgotados, porque partem da fecundidade de Deus, que é infinita. E assim será até o fim do mundo. Mas o demônio põe tudo em obra, através dos hereges, para aniquilar os sacramentos. Sobretudo, ele fará tudo para cessar sobre a terra o santo sacrifício da missa. Ele procurará abolir, e abolirá com efeito, o santo sacrifício do altar, diz Santo Afonso Ligório. E isto em punição dos pecados dos homens. Assim predisse o profeta Daniel, e recebeu poder contra o sacrifício perpétuo. O que vemos hoje, caríssimos irmãos, senão uma ameaça cada vez maior de ver esses sacramentos aniquilados. Não só a missa, mas todos os sacramentos sofreram alterações que desnorteiam o povo católico e às vezes põem em risco a validade mesmo do sacramento e o seu efeito. Vamos ver um pouquinho cada um dos sacramentos nesse contexto da crise atual. É doloroso fazer esta verificação, mas é necessário para a honra de Nosso Senhor, para que a gente possa receber os sacramentos com as devidas disposições, e também necessário para o bem de nossas almas, para que a gente possa procurá-los e encontrá-los na sua integridade, tais como Nosso Senhor nos deixou, tal como Nosso Senhor confiou à Santa Igreja, e a Santa Igreja os protege
Santa Igreja, mesmo se, por um lado, há homens da Igreja que destroem os sacramentos, há outros que os protegem. Assim foi, sobretudo, o caso de Dom Lefebvre e Dom Antônio Castelmayer, que fizeram tudo, estava em seu alcance, não só eles, mas também o Cardeal Bach e Ottaviani e outros cardeais, sobretudo bispos, mas foram sobretudo eles que protegeram, que guardaram para nós a integridade desses sacramentos. Vejamos então rapidamente, um por um, o batismo. A matéria do batismo é a água. Todos sabem que os sacramentos têm uma matéria e uma forma. Matéria é algo de sensível com o qual se realiza o sacramento. E a forma são as palavras que significam a graça recebida. O sacramento é o sinal eficaz da graça divina, sem a qual nós não podemos nos salvar. É a graça que eleva a nossa natureza e nos faz merecer a vida eterna, que consiste na visão beatífica. Então, a matéria do batismo é a água. Não pode ser leite, não pode ser... tem que ser água. Não pode ser óleo, tem que ser água. Água que se chama naturalmente água. Se tiver um pouquinho, se água do rio, pode ser água do rio? Pode. Mas tanto que seja água. Água da bica? Pode? Pode. Normalmente essa água é abençoada na vigília pascal, então ela é abençoada de maneira especial, é a água batismal que a gente conserva na sacristia, mas na falta dessa água que foi solenemente consagrada, no qual se deitou um pouco do Santo Crisma e dos óleos catecúmenos, na falta dessa água pode-se usar água da bica, preferência uma água benta, mas na falta de água benta, qualquer água. A forma é: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A intenção é de fazer o que a Igreja faz, cuja intenção é apagar o pecado original e fazer daquele membro, daquela pessoa, um membro da Igreja. Antes do batismo, ele não é membro da Igreja. Antes do batismo, a criancinha é uma criatura de Deus, mas não é filha de Deus na ordem da graça. Quando nós nascemos, nós somos filhos da ira. Estamos dominados pelo pecado original. Se morre uma criancinha antes do batismo, ela não vai para o céu. Ela não tem a visão beatífica. Irá para o limbo porque não tem pecado pessoal. Mas ela sofre a consequência do pecado original. E por isso é privada da vida, da visão beatífica. O ministro é o sacerdote, o pároco de preferência, mas pode ser qualquer outra pessoa, na ausência do sacerdote. Pode ser um homem, se não tem nenhum homem, uma mulher, e se não tem nenhum católico, pode ser até um não católico. Contanto que queira fazer o que a Igreja faz e siga corretamente o rito da Igreja. E o que aconteceu com o batismo? Suprimiram o batismo? Não. Modificaram o rito? Sim. Não a ponto de torná-lo inválido, mas a ponto de não exprimir claramente a intenção da Igreja. Amputaram o ritual dos exorcismos, pelo qual o padre impera ao demônio de sair da criança, se afastar da criança. E, pela paixão de Nosso Senhor, a Igreja tem um poder imperativo sobre o demônio. Esse poder imperativo é exercido no ritual do batismo. Pois bem, esses exorcismos foram retirados. Torna o batismo inválido? Não. Mas diminui parte das graças que se recebe durante a cerimônia. A intenção tende, porque o modernismo é mais uma tendência, é um erro que tende para a heresia, mas muitas vezes não chega à heresia, é uma tendência a fazer do batismo uma entrada na comunidade, mais do que retirar do pecado original e a entrada nessa
nessa categoria, nessa nova condição de filhos de Deus. A confirmação. Confirmação é matéria ao Santo Crisma, que é consagrado na Vigília Pascal, composto de óleo de oliva e de bálsamo. A forma é: eu te assinalo com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, a matéria foi ampliada, e ampliada de uma maneira que torna duvidosa a validade. Ou seja, a matéria da crisma sempre foi, a teologia sempre ensinou que era necessário que fosse o óleo de oliva, o azeite oliveira. Atualmente, devido à modificação que foi feita a respeito da crisma, pode-se usar qualquer óleo vegetal. Isso lança uma dúvida. Não se tem certeza que seja inválido, mas é contrário a tudo que a Igreja sempre fez, a tudo que a teologia sempre ensinou, como sendo necessário para a validade deste sacramento. A intenção é de fazer o que faz a Igreja, ou seja, comunicar a graça do Espírito Santo, que faz do cristão um soldado de Cristo. O ministro é o bispo, mas pode, por delegação, ser também um padre. Então, no novo rito, há uma dúvida quanto à validade, por isso nós refazemos a crisma que nos pede, sob condição. Isto é, a gente não tem certeza que é inválido, mas devido ao direito que os fiéis têm de terem certeza de que receberam o sacramento, a gente dá dizendo: se não és crismado, eu te confirmo. E recita a fórmula do sacramento da confirmação. E todo católico tem o direito de ter certeza se ele foi confirmado ou não, porque é um sacramento que nos torna soldados de Cristo, é um sacramento que nos prepara para os grandes combates da vida. O demônio roda em torno de nós, procurando a quem devorar. O mundo nos tem o mesmo efeito, tenta nos atrair para o pecado. É necessária a graça do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, para ter a paciência, para ter a prudência, para ter a firmeza na fé, para não sucumbir diante dos ataques que o demônio e o mundo e a nossa própria natureza nos fazem. A própria nossa natureza nos inclina para longe de Nosso Senhor. Terceiro sacramento, a Santa Eucaristia, que é ao mesmo tempo um sacrifício e um sacramento. Aí também importantes modificações botaram em risco a validade da missa. A matéria da missa, todos sabem, é o pão e o vinho. A forma são as palavras da consagração. O ministro é o padre. Hoje é uma tendência, como sempre o modernismo é mais uma tendência. Em alguns casos ele chega a uma heresia, em outros casos ele é uma tendência. Então, uma tendência é dizer que os fiéis são ministros da Eucaristia. Não. São ministros do sacramento, do sacrifício. Não. É só o sacerdote, devidamente ordenado, que oferece o sacrifício. Os fiéis se unem a esse sacrifício. E entre os modernistas, essa questão não é clara. Há uma tendência a dizer que os fiéis são necessários. Daí muitos padres não rezarem a missa quando não há fiéis. Faz como se fosse um sacramento, um sacrifício oferecido comunitariamente. Depois a intenção de fazer o que faz a Igreja, ou seja, a renovação do sacrifício da cruz, a renovação do sacrifício do Calvário. E nesse ponto há um risco de invalidade naqueles que não querem mais fazer o que faz a Igreja. E essa ideia está difundida e está mesmo, o novo rito está impregnado desta ideia, de que na missa se faz unicamente uma comemoração
uma recordação, e recordação da última ceia. Lembro lá na França, um missal para os fiéis, vinha explicitamente dito, na missa não se trata de fazer um sacrifício, se trata apenas de fazer uma recordação. Então, alguns vão bastante longe nesse caminho, e se eles não querem fazer um sacrifício, eles querem simplesmente fazer uma narração, não querem fazer um ato, mas só uma narração, a missa é inválida. E mesmo quando a missa é válida, ela está bastante impregnada desse espírito, que faz com que a atitude dos fiéis diante desse sacrifício fica diminuída, não fica adequada, ou menos mais difícil de adequar os sentimentos diante de uma cerimônia que não exprime aquele sacrifício que está sendo realizado. E daí as pessoas não receberem as graças que poderiam receber. E, como dissemos, há o risco de invalidade da missa. Se o padre quer só fazer um relatar como que Nosso Senhor fez na última ceia, como se fosse um pequeno teatro, uma pequena recordação, uma pequena comemoração, a missa é inválida. Depois a extrema-unção. Também uma dúvida quanto ao óleo que é usado, que sempre foi o óleo de oliva, e o que foi mudado para a crisma foi mudado para a extrema-unção. Vejam que desolação. Desolação dentro da Igreja Católica. Quantas pessoas que recebem de maneira duvidosa a extrema-unção. Quanto à intenção também. Intenção da Igreja, intenção de Nosso Senhor, através da extrema-unção, nos dar os socorros necessários para esses últimos combates, em que o demônio vem tentar as almas, na hora da agonia, ele vem tentá-las com tentação de desespero, com tentação contra a fé, com tentação contra a paciência, no momento da morte. É necessária a graça de Nosso Senhor, para que a alma permaneça humilde, resignada, confiante, e para isso esse sacramento nos foi dado. É verdade que ele também restitui a saúde, quando isso é útil para a alma. Mas sua finalidade principal é esse último combate. Ora, hoje, essa intenção, essa razão desse sacramento é bastante diminuída. Disseram que tem hospitais em que o padre chega para dar extrema-unção para o doente e dá para todos os acompanhantes. Então se desvirtua completamente o sacramento. O acompanhante está com plena saúde, está ali sentado e recebe também a extrema-unção. Sexto mandamento, a ordem. Para que é feito o padre? O padre é feito para o sacrifício. Um padre num seminário, qual é o sonho do seu seminário? É subir os degraus do altar e oferecer o santo sacrifício da missa. Porque o santo sacrifício da missa é o que é o centro da Igreja Católica, é o coração da Igreja Católica. É esse sacrifício que opera a redenção do mundo, que aplica as graças do sacrifício do Calvário. Ora, se nós diminuímos, se nós desvirtuamos esse sacrifício, o padre não tem mais razão de ser. O padre não sabe mais para que ele existe. Uns dirão é para evangelização. Mas evangelizar o quê? Evangelizar a morte de Nosso Senhor, que é renovada em cada missa. É através da missa. A missa é o centro da evangelização. É pela missa que o padre faz mais do que qualquer outra coisa que ele possa fazer. O padre que rezou a missa já fez 80% do seu trabalho naquele dia. Porque a missa é o que há de mais alto, é o que é mais eficaz, mais importante, é o centro. Ora, se o padre não sabe mais o que é o sacrifício, ele não sabe mais o que ele é. E se ele não sabe o que ele é, ele vai acabar se ingressando, não sei, né? Vai se ingressar, não sei, num partido político, vai entrar vai procurar uma ocupação.
Agora, se ele sabe que ele é feito para o sacrifício, se ele é feito para a Santa Missa, ele é feito para a redenção dos homens, e que isso se faz pelo sacrifício de Nosso Senhor, ele porá toda a sua atenção, centrará todo o seu seminário, centrará tudo sobre esse santo sacrifício da missa. E finalmente o matrimônio que é tão atacado atualmente, tão ameaçado de todos os lados. O matrimônio é a base da sociedade. Sem o matrimônio, a sociedade volta ao tempo do paganismo, de uma barbárie completa. As vocações se acabarão. Sem o matrimônio, a sociedade se desfaz, a sociedade católica. E o matrimônio começou a ser atacado durante o concílio, quando tentaram inverter as finalidades do matrimônio. Deus, ao criar o ser humano, homem e mulher, os fez assim para a propagação do gênero humano. Foi a ordem que Deus deu a Adão e Eva. E então a principal razão do matrimônio é a propagação do gênero humano. A principal razão do matrimônio são os filhos. E a educação desses filhos como futuros membros da Igreja triunfante. E formá-los aqui na terra para que recebam os sacramentos, para que tenham a vida da graça nos seus corações. Essa é a razão de ser de uma família. Mas é também a união, o apoio que se presta, o marido e a esposa se prestam mutuamente. Ora, os modernistas inverteram sutilmente, botando, primeiro não explicitando claramente que haviam invertido, mas no novo direito canônico a ordem dos fins está invertida. Vem primeiro o apoio mútuo e depois os filhos. Ora, se o principal no casamento é o apoio mútuo, quando há uma dificuldade, quando há qual casal que não tem dificuldades, qual comunidade, qual vida em comum não encontra dificuldades? São Bernardo diz, a maior de todas as cruzes é a vida em comum. Então, quando surge uma dificuldade, se o principal objetivo, razão de ser, finalidade do casamento é o apoio mútuo, então quando houver uma dificuldade, eles dirão, esse casamento não atende à sua finalidade, é melhor se divorciar, e aí as pessoas se separarão porque não encontrarão mais no casamento aquilo que deixaram subentendido que era o principal. E assim os casamentos, as famílias se desfazem. E é o que nós vemos hoje. Um número imenso de separações. Resultado dessa diminuição do espírito de sacrifício. Se a missa não é um sacrifício, se o sacrifício é retirado se os outros sacramentos vão perdendo a sua eficácia, não haverá mais bastante paciência para bastante caridade, para suportar o outro. E aí se separarão. Os filhos ficarão desnorteados. E os filhos desnorteados terão dificuldade depois para viver uma vida católica. Então, e esse ataque contra o casamento se intensifica pelo fato de que o Santo Padre não o protege. Infelizmente, quem está ao par dos acontecimentos, das declarações, dos debates que vêm sendo feitos depois de alguns anos, sabem que a Santa Sé não protege o casamento como devia. Ao contrário, protege até pessoas que deviam ser melhor orientadas. E tudo isso faz com que Nosso Senhor diz no Evangelho de hoje: tenha misericórdia desse povo, tenha misericórdia. Movido de misericórdia, Ele quer lhes dar esse alimento. Então Deus suscita
em todos os lugares do mundo, se encontra ainda padres que dispensam a verdadeira doutrina da Igreja e os sacramentos. Por isso, já há tantos anos, quantas pessoas faziam viagens enormes para ter uma missa, para ter um verdadeiro sacramento, para ter uma confirmação. Esse é o movimento que se chama da tradição. Na verdade, é a Igreja Católica que se defende, uma legítima defesa da Igreja Católica, que vendo que ela não pode encontrar os sacramentos e a doutrina e a graça de Deus no lugar, vai para outros lugares. Vocações que partem do Brasil para se formar em outros continentes. Pessoas que fazem grandes viagens para ter uma missa. Pessoas que fazem grandes viagens para poder ter um casamento realizado num ambiente que seja católico. Então, lhes felicito por aqueles que vêm de longe e que estão procurando essa graça de Nosso Senhor. Nosso Senhor não a recusa, muito ao contrário, Nosso Senhor lhe dá abundantemente. De 7 pães, ele alimentou 4.000 pessoas e sobraram 7 cestos. Isso mostra a abundância da graça de Deus. Nosso Senhor não tem nada. Deus é uma generosidade infinita. E Nosso Senhor está pronto para dar a todos nós tudo que nós necessitamos para obter a vida eterna. Porque Nosso Senhor nos ama. Nos ama e não há maior amor do que dar a vida para aqueles que nós amamos. E foi o que fez Nosso Senhor e que Ele continua a fazer. Dentro de alguns instantes vai se renovar o sacrifício da cruz. É o momento de adorar, agradecer esse ato de amor infinito de Deus que se ofereceu em sacrifício por nós. Que esse sacrifício lhes conduza à vida eterna, pela intercessão da Virgem Maria, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.